Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Não deixe de se inscrever aqui no assinar o Seja o Membro e também aqui, ó, tem todos os vídeos dos membros e aqui os vídeos normais e os shorts também. Deem um like. E aqui o pessoal quer ajudar o canal, Ronaldo Coutinho, aqui tem o Valeu ou então aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. E temos o Instagram, clima.terra, grupo VIP. É só clicar ali, tem todas as informações de como participar, e valores, regiões, tudo mais. E vamos aqui, ó, o acumulado para... De agora, vamos dizer assim, nós vamos ter aqui a tendência da primeira metade do nosso inverno no Brasil. Inverno real, né? Aquele inverno climático. Então, tu vê que aqui, ó, na parte da chuva, um bom volume de chuva aqui no sul do Brasil, podendo ter valores aqui acima de 250 milímetros, toda essa região aqui, ó. Aqui vai mais ou menos de 220 até quase 300 milímetros nessa região aqui do sul do Brasil. Então vai ter um excelente volume de chuva em toda a região. Principalmente chama atenção aqui, ó, o centro-sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul e oeste de São Paulo, Rio, toda essa região aqui que normalmente é um período de pouca chuva, está indicando um bom volume de chuva. E até aqui a área central do país, que normalmente ficaria mais seco, está apresentando volumes de chuva aqui, ó, pegando o sul de Goiás, oeste, sudoeste, sul do Mato Grosso, Rondônia, Acre. Ainda tem um bom volume de chuva aqui na parte centro-norte da Amazônia, principalmente Roraima, Amapá e norte do Amazonas. Primeiro vai secando essa região aqui, ó, vai diminuindo bem a chuva. E aqui nessa área central é uma região que praticamente não chove nessa época do ano. Aqui começa a encerrar o período chuvoso aqui nessa quadra chuvosa aqui, começa ali em março, abril, maio, junho e vai encerrando agora em julho e agosto. Então vai diminuindo a chuva. Ainda tem chuva no centro-norte do Ceará, no norte do Piauí, centro-norte do Maranhão, principalmente aqui, ó, volumes bons de chuva, e toda essa faixa aqui começa a aumentar a chuva ao longo do período. Então vamos ter pancadas boas de chuva aqui na Grande Salvador, na Cealba, pegando Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e até mesmo Natal. Essa faixa aqui começa a ter boas pancadas de chuva. Está indicando uma situação boa para a agricultura em termos de volume de chuva na Cealba e no nordeste da Bahia. Depois vocês vão ver se fica abaixo ou acima da média. Até, se eu não me engano, vai ficar abaixo. Mas é uma situação em que a chuva não está sinalizando, pelo menos até final de junho, começo de julho, não sinaliza nenhum período assim, um veranico muito comprido. Já vindo aqui para o Agreste, Sertão principalmente, começa a ficar mais seco. Vai diminuindo a chuva em grande parte do Elefantinho, no centro-sul do Ceará diminui mais, grande parte do Piauí e toda a parte oeste da Bahia já com pouca chuva. E aqui também começa a reduzir bem a chuva em grande parte de Minas, Goiás e Mato Grosso. Ainda tem algumas chuvas que vão ocorrer, inclusive nessa semana. Na temperatura, nesse período está o quê? O sul do Brasil, inverno, a primeira metade do inverno dentro do padrão. Que é o quê? Intervalos de frio que podem durar 3, 4, 5, 6 dias de frio forte, 1, 2, 3 dias agradáveis, 2, 3, 4 dias de calor, depois volta tudo de novo. Então está sinalizando temperaturas em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima, aqui entre o centro-sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, região sul, parte do Paraguai e aqui no Uruguai. E até um pouquinho mais fresco aqui nessa parte aqui. Isso aqui provavelmente deve ser massas de ar frio mais marítimas entrando por aqui. Essa área aqui, ó, o modelo coloca 2, 3, 4 graus aqui, ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 acima da média. Não fecha. Para vocês terem uma ideia, ele colocava acho que 2,5 ou 3 para Goiânia para o mês de maio. Fechou meio grau acima do normal. Então provavelmente se está indicando acima do normal essa região aqui, deve ficar na faixa de meio a 1 acima da média mais ou menos. Ou seja, vai ser mais quente de dia com noites mais frias, que é o que vem acontecendo. Algumas friagens vão pegar essa região aqui, trazendo aquelas mudanças bruscas de tempo. Aqui também, no centro-sul de Goiás, começou o período sujeito a geada, aqui no sudeste, tirando o litoral, área serrana do Espírito Santo, área serrana do Rio, grande parte de São Paulo, às vezes até o litoral, mas não é muito comum. E a região sul como um todo, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Então começa o período normal de geada aqui. Já tivemos um episódio de neve, ali no dia 29 de maio, em junho não é muito comum, é mais comum em julho e agosto. Então, eu acredito que em junho vai ter pelo menos uma onda de frio, uma massa de ar frio bem forte. Já inclusive semana que vem já cai de novo a temperatura. Esse mês de junho já vai ser diferente dos dois últimos que foram muito ruins, principalmente o ano passado. Então aqui vamos ter o quê?
episódios de frio que vão ajudar na agricultura, na parte da dormência, na parte dos cereais de inverno, na parte de temperatura, na parte do comércio e também no setor têxtil, a parte de loja. Não dá para reclamar. O pessoal já está vendendo mais do que estava o ano passado. E aqui, calor e alguns episódios de frio. Aqui vai começar a entrar no verão térmico deles. Aqui, essa região aqui do Mato Grosso, principalmente a metade norte Goiás, Tocantins, essa região aqui entra no período mais quente do ano, em termos de média máxima, a partir da segunda parte de julho, agosto, setembro e comecinho de outubro. As máximas no Brasil, nessa região aqui, ocorrem normalmente final de julho, agosto e setembro. Por quê? Porque está muito seco, então toda a energia do sol é usada para o calor mesmo. Esse ano a estação seca nessa área aqui vai ser um pouco mais assim diferente dos anos anteriores. Vão ter vez ou outra algum episódio de chuva, talvez seja uma estação seca não tão agressiva, principalmente no Mato Grosso do Sul, São Paulo, partes de Minas, Rio e Espírito Santo, e aqui no Sul a chuva bem irregular. Vai ter um bom período de chuva agora em junho e depois dá uma reduzida em julho. E aqui vai seguindo no ritmo normal. Está abaixo da média, por quê? Porque ainda tem chuva e nebulosidade. E aqui também por causa da entrada das massas de ar frio. Algum friozinho meio doido no Nordeste também vai aparecer. E aqui a anomalia, dá para ver aqui, ó, no Centro-Sul, Mato Grosso do Sul, Minas, Rio, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Norte, Rio Grande do Sul, Paraguai. Essa região aqui está indicando o mês de junho acima da média. Um pouco abaixo da média no Centro-Sul do Rio Grande do Sul, Uruguai, continua abaixo da média aqui no Chile, e na Argentina em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima, mais ou menos dentro da normalidade. Mas eu chamo a atenção aqui, ó, essa semana já vai ser um episódio de chuva, principalmente na quinta-feira, semana que vem, talvez o final dela tenha chuva também, então está indicando o mês de junho para recuperar um pouco o trimestre que foi ruim, março, abril, maio, foi bem ruim de chuva em grande parte do sul, tirando o Rio Grande do Sul. Aqui está o quadro perfeito. Aqui precisa de tempo seco, vai ter um tempo mais seco, no Uruguai também, andou chovendo muito. Essa parte aqui que estava precisando de água vai ter uma boa condição de chuva. Lembrando que a anomalia é grande, mas não é uma época de chuva exagerada, não é como verão, mas chove bem. E São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas aqui, a anomalia, apesar de ser 5, 10, 15, 20, 25 milímetros acima da média, a média é baixa. Aqui é capaz de não chover mais do que 100, 150 milímetros, que é uma chuva excelente para esse período. E aqui em São Paulo também, então vai ajudar nas bacias hidrográficas, vai ajudar na pastagem, na qualidade do ar, ajuda de repente a combater alguma coisa de fogo. Algum evento extremo sempre tem, os modelos não conseguem pegar, tem que ficar atento na previsão de curto prazo. E aqui no Nordeste, nesse mesmo período também, ó, deu uma melhorada, essa área central do país dentro do normal, um pouquinho acima da média aqui no oeste e sul do Mato Grosso, sul do Goiás, normal aqui em Minas. Aqui, ó, tem chuva, mas é um pouco abaixo da média, pouca coisa, 5, 10, 15 milímetros. Só aqui que é um pouco mais acentuado, mas não chega a ser, a princípio, o problema, porque a chuva está vindo com uma certa regularidade. Eu acredito que aqui vai acabar falhando um pouco, principalmente essa região onde já teve muita chuva. O pessoal aqui tem até reclamado em Adustina do excesso de umidade no solo. Então, essa região aqui, por enquanto, está numa situação boa, Cealba também, e o leste, sul e leste de Pernambuco, leste da Paraíba e litoral do Rio Grande do Norte. E aqui começa a entrar no período normal seco. E aqui também começa a entrar no período normal de diminuição da chuva e está indicando até acima da média em partes do Pará e Maranhão. Quando chega aqui para o período de junho, julho, nós temos o quê? Aumenta um pouquinho a chuva aqui na Argentina, continua ruim no Chile, pouca coisa, aqui dá para dizer que é em torno do normal, tanto junho quanto julho. Olha como dá uma reduzida na chuva aqui no sul em relação a junho. Vai ter chuva em julho? Vai, mas com mais irregularidade e de um padrão mais ou menos dentro do normal. Melhora aqui na campanha, o que é bom, e aqui que estava com excesso diminui, fica um pouquinho acima aqui no Mato Grosso do Sul, normal em São Paulo, um pouquinho acima na Mata Mineira, leste de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Por enquanto, essa primeira metade do inverno está indicando uma situação boa de chuva aonde precisa e onde precisa de um tempo mais seco também, uma situação mais ou menos boa nesse sentido. Então, o pessoal tem que ficar atento nos cereais de inverno em relação à doença, por causa do excesso de umidade em determinados momentos. A temperatura vai colaborar. Na parte da cebola, o pessoal tem que ficar bem atento, se conseguir plantar as variedades mais precoces agora, melhor.
senão vai ter que tentar plantar mais no final do mês, porque como é solo argiloso ali no Vale do Itajaí, demora mais para secar, e o sol agora é muito fraco e a temperatura fica mais baixa. E aqui no Nordeste também, ó, quando chega julho, olha aqui, fica até um pouquinho acima da média, dentro do padrão aqui, que é um pouco seco, e aqui diminui numa linha negativa. Então, vai ter uma irregularidade na chuva, mas está indicando um período bom aqui nessa parte leste do Nordeste. Um pouquinho mais irregular aqui no leste do Rio Grande do Norte e leste da Paraíba. Aqui até que está melhor do que a encomenda. Vai ter ainda algumas chuvas aqui no mês de julho, chuvas para dar uma recarga em açude pequeno, barreiros, alguma melhora na pastagem. Lavoura já deve estar tudo no final, agora vai estar chegando a colheita, vai encerrando o período. Então aqui não, aqui está iniciando, já o pessoal está plantando, encerrando o plantio, está indicando uma situação boa para o andamento das lavouras nessa faixa aqui do Nordeste. E aqui está o período seco normal, Minas também. De maneira geral, essa primeira metade do inverno não vai ser de todo ruim não. Aqui no sul vai ser um inverno mais próximo do normal, ou um pouco mais frio. Alguns dias de calor sempre tem, isso vai acontecer, e alguns dias de frio intenso também. Vamos ter um inverno bem melhor do que os dois últimos, especialmente para a fruticultura, para os cereais de inverno e para o comércio em geral que depende do frio, seja turismo ou comércio de roupa ou até mesmo da gastronomia. E lá para cima, não, pelo visto a estação seca esse ano vai ser um pouquinho mais suave, um pouquinho mais curta em relação ao ano normal. Isso já é uma boa notícia. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.